Minha saudação, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nos unimos neste momento de meditação da Palavra de Deus, nesse momento de meditação do Santo Evangelho. A todos vocês que nos escutam, que acolhem essa reflexão todos os dias, o meu abraço. Acolhamos a meditação de hoje, a meditação do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. No Evangelho de hoje, Jesus chama a atenção sobre a diferença entre aquilo que se prega e entre aquilo que se vive. Referindo-se aos fariseus, Jesus os critica. Eles ensinam o correto, mas não vivem. A sua pregação não corresponde com a sua vida. A fé, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ser distanciada da nossa vida. Ao contrário, a nossa fé tem que tocar a nossa vida. Cristo é o nosso mestre. Ele nos ensina pela palavra, mas nos ensina também pelo exemplo, pelo testemunho do seu cotidiano. Nos diz que devemos rezar, mas ele próprio reza ao Pai. Nos diz que devemos perdoar, mas ele próprio perdoa os seus perseguidores. Nós hoje somos chamados e devemos nos perguntar sobre o nosso testemunho. Não tanto sobre aquilo que nós cremos, não tanto sobre o que nós conhecemos da nossa fé ou sobre aquilo que nós ensinamos, mas hoje nós devemos perguntar-nos sobre aquilo que nós vivemos. Peçamos ao Senhor a graça de sermos coerentes, a graça de termos a nossa vida como a nossa principal pregação. Ao final do Evangelho, Jesus nos lança o convite à humildade. O mais humilde aos olhos de Jesus é aquele que mais se destaca. O maior dentre vós deve ser aquele que serve. Nós não devemos, meus irmãos e minhas irmãs, querer nos colocar na posição de modelo, de exemplo para os outros. Devemos querer apenas viver a nossa fé com coerência. Esse deve ser o nosso testemunho. Acolhamos as 3 sementes. A primeira semente, versículo 12, ao final do Evangelho. Quem se humilhar será exaltado. O convite é a humildade. E é exatamente humildade a segunda semente, a palavra, o dom que nós devemos rezar e pedir neste dia. Ajuda-nos, Senhor, a ser humildes, para que nós não queiramos assumir a primeira posição, a posição de privilegiados, ou nos colocarmos como modelos diante dos demais. Ensina-nos a sermos humildes e a vivermos a nossa fé com coerência. A terceira semente nos indaga: a minha vida é coerente com a minha fé, com aquilo que eu professo? Qual testemunho eu tenho ofertado? Que tipo de testemunho eu tenho sido para os meus irmãos e minhas irmãs? Qual testemunho de fé eu tenho dado com a minha vida diária? Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês, neste dia, meu abraço, as minhas orações e a minha gratidão àqueles que compartilham com os amigos, com os familiares, esta meditação diária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.